E aí, gente? Seguinte, meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural e eu venho sempre aqui para te ajudar a fazer uma produção cultural sem risco, sem prejuízo e te ajudar a viver de produção cultural. Eu faço isso há mais de 20 anos, então eu convido você a caminhar comigo se esse assunto te interessa, tá bom? Seguinte, eu fiz um festival agora na semana passada, chamado Festival São João Sinfônico. E eu vim aqui no vídeo passado, eu vim aqui e falei com vocês como foi que eu fiz para planejar o festival. Planejar a execução do festival, não é planejar o projeto nem nada, planejar a execução em si. O projeto já estava aprovado e tal. Como foi que eu planejei para que o projeto desse realmente certo, para que tudo acontecesse bem direitinho. E aí, hoje eu vou falar um pouco sobre a organização da execução do festival, certo? Eu estou fazendo uma série de 4 vídeos que eu vou te mostrar planejamento, organização, coordenação e finalização do São João Sinfônico para te ajudar a entender como é que isso funciona, como é que eu faço essa parte da execução do projeto, né? E, enfim, te dar dicas aí para facilitar a tua caminhada. Se por acaso você se interessou por esse assunto, nossa, um monte de gente ligando para mim na mesma hora. Se por acaso você se interessou por esse assunto, então eu te convido também a seguir o meu perfil ou o canal, se inscrever no canal, ativar o sininho para saber quando chegam novidades. E vale a pena você dar uma maratonada aqui nos meus conteúdos, porque tem um monte de coisa, tem muito conteúdo falando de tudo sobre produção. E se por acaso você não achar aquele vídeo que realmente não respondeu a minha pergunta, continua com dúvida, manda uma mensagem para mim, manda no inbox ou manda nos comentários do vídeo, que eu vou ficar muito feliz de responder a sua pergunta, tá bom? Mas vamos ao que interessa, é conteúdo, a gente tá aqui para isso, né? Vamos lá. A fase da organização, ela vem depois do planejamento. Então, eu planejei toda a execução do Festival São João Sinfônico, planejei tudo, pensei tudo que eu ia precisar, todas as loucuras que eu tinha que fazer, né? E aí, a partir desse momento, eu preciso começar de leve a botar a mão na massa, né? Na verdade, a primeira coisa que você vai fazer na organização é começar a dar nomes para tudo que você vai precisar fazer, né? Você não pode deixar nenhuma função do projeto sem um responsável, né? Então, eu vou precisar de equipamento de som. Quem é o responsável pelo equipamento de som do Festival São João Sinfônico? É Carlinhos Borges do Estúdio Carranca. Então, bota aqui que é Carlinhos Borges do Estúdio Carranca. Não posso perder de vista isso. E isso eu vou fazer com todos os itens. Quem é responsável pela iluminação? Luciana Raposo, maravilhosa, vai fazer a iluminação. Enfim, a gente vai dar um nome, mesmo que esse o responsável por aquela coisa seja você mesmo, né? Tiveram várias coisas no festival que quem era responsável por aquilo? Eu mesma. Então eu colocava lá que era eu mesma que tinha que fazer aquilo para não esquecer, tá? E essa é a primeira fase da mão na massa mesmo, né, da produção. Onde você vai ligar para as pessoas e você vai marcar horário, contratar serviço, essas coisas, né? E por que eu preciso determinar um responsável para cada função? Porque se a gente não determina um responsável para cada função, mesmo que esse responsável seja você mesmo, você acaba esquecendo de fazer. Olha que coisa perigosa. Por exemplo, eu não botei ninguém responsável pela bilheteria. Meu Deus, e agora? Quem vai fazer isso? No dia, não tem ninguém na bilheteria, tem gente querendo comprar ingresso e você não tem como fazer porque não tem ninguém ali. Você tá louca da produção, correndo para cima e para baixo, não tem como ficar na bilheteria. Então, por isso que cada coisinha tem que ser pensada e tem que ter o nome de um responsável, né? Então, por exemplo, São João Sinfônico, no dia eu precisava de alguém na bilheteria. Foi o que eu fiz, chamei a Andrea e ela tava lá na bilheteria. Então, ela sabia tudo da bilheteria, ela sabia operar a maquineta, ela sabia tirar borderô, ela sabia passar cartão de crédito, sabia tudo. Né? Essa pessoa ficou lá, a responsável da bilheteria nesses dias. Eu não podia fazer isso, que eu estava louca da produção, né? Então a gente não pode deixar
nenhuma função sem responsável, tá? E é importante marcar um horário certinho, além de marcar a data, né, com os fornecedores e tal. E por que isso é importante? Porque quando você vai começar a fazer o seu projeto, você vai entender que isso é um grande quebra-cabeça, né? Então, na hora que eu chamo, se eu chamar iluminação e equipamento de som no mesmo horário, por exemplo, para montar no mesmo horário, eu vou ter um problema, porque são duas equipes ocupando o mesmo palco e, por exemplo, o equipamento de som vai precisar passar monitores, fios, né, microfones, e a iluminação vai precisar passar uma escada gigante para poder afinar. Eu preciso conciliar esses horários, por isso que é importante você marcar o horário, mas também, ou marcar a data, mas também entender junto com os fornecedores como é que é feito esse horário, né? E como é que eu sei como é o melhor formato para os melhores horários para os meus fornecedores chegarem, né? Eu divido essa responsabilidade com ele. Eu vou falar mais pra frente um pouquinho sobre o cronograma e vou explicar como é que eu faço isso, tá? Às vezes a gente tem a impressão que nessa fase de organização é só a gente passar a mão no telefone, fazer 3 ou 4 ligações e pronto, tá tudo certo, né? E não é bem assim, tá? Isso é um processo. Por exemplo, quando eu falei a primeira vez com o Carlinhos do Estúdio Carranca sobre equipamento de som, a gente não tinha certeza de quantos instrumentos a gente ia usar, né? A orquestra, imagine, isso muda de acordo com o repertório. Mas eu precisava garantir a data dele, eu precisava ter certeza que ele ia poder estar comigo naquele dia, entendeu? Então, no primeiro contato, a minha maior preocupação era saber se ele tinha aquela disponibilidade naquela data, se ele ia poder fazer naquele dia, certo? E aí depois eu passei a informação com todos os instrumentos, né? Como era a formação da orquestra, né? E aí eu passei essas informações para ele construir um rider técnico e aí sim ele pôde fazer um orçamento, né? Só depois de todas as informações técnicas ele pôde passar um orçamento. Isso é um processo. Tem coisa que é mais fácil, né? Mas tem coisa que a gente precisa de mais detalhes mesmo. E para eu saber tudo que eu precisava no Salão Sinfônico, eu construí um checklist bem completo, né? E lá eu vou conferindo se eu estou esquecendo de fazer alguma coisa, se eu estou esquecendo de contratar alguém, né? Vou prestando atenção em cada item desse checklist. E aí tem uma coisa interessante, né? Nesse projeto eu estava trabalhando com uma assistente, Renatinha. E aí a gente tinha um checklist geral que tinha contato, telefone de todo mundo lá. E a gente tinha um checklist do dia a dia. Todo dia a gente dava uma olhada, nesse checklist tinha os meus afazeres e os dela, né? E aí a gente tinha uma coluna do que a gente tinha que fazer e na outra coluna um encaminhamento, como era que estava esse processo. Para uma ir acompanhando o que a outra estava fazendo, né? Esse documento estava numa nuvem, então as duas tinham acesso e as duas podiam movimentar, mexer, né? E aí foi super legal, porque todo dia a gente dava uma olhada, via o que precisava fazer, colocava mais coisa, tirava mais coisa, eu colocava coisa para ela colocava coisa para mim e ficava tudo certo. E assim a gente conseguiu não deixar nadinha sem fazer tudo, não esquecer de nada, não deixar nada para o sufoco, né? E super funcionou. Então esse é o checklist que eu chamo de checklist do dia a dia, né? Que você vai tirando as coisas dali, vai fazendo e apagando, na verdade uma lista de coisas a fazer. É diferente de um checklist, do outro checklist que você vai guardar para a vida, aquele outro checklist. Eu estou aqui com o meu checklist Salão Sinfônico completíssimo, com o telefone de todo mundo, né? Então, se eu precisar fazer o Salão Sinfônico agora igualzinho, é só ligar para todo mundo. E se eu precisar fazer ano que vem, ou daqui a 5 anos, eu vou ter toda a estrutura lá guardadinha ainda para mim, né? Arquivada. E uma coisa muito importante, né? Então, vamos lá. Uma das coisas mais importantes é você montar um cronograma. O cronograma do projeto, né? Mas principalmente do dia de montagem. O que é um cronograma? Um cronograma é você organizar tudo que você tem que fazer no tempo que você tem. Um projeto cultural, normalmente ele tem começo, meio e fim, né? Então, num festival, como era o caso do São João Sinfônico, eu tinha começo, meio e fim. Eu tinha uma data para ele acontecer, né? Então, eu sabia exatamente quanto tempo eu tinha até aquela data chegar. E aí eu distribuí tudo que eu tinha que fazer, eu distribuí ao longo dessas datas
levando em consideração os períodos. Por exemplo, eu tenho que fazer camisa. Quanto tempo eu preciso para entregar as camisas? 10 dias. Então eu tenho que entregar a arte da camisa até no máximo tal data. Eu tenho que levantar as quantidades até no máximo tal data. Eu tenho que levantar os tamanhos até no máximo tal data para poder mandar para a confecção e aí dar certo, né? Ter tempo de chegar e eu poder distribuir, né? Então você vai colocando isso no cronograma. Vê que interessante. Camisas, né? Eu preciso de tempo para fazer a arte, eu preciso de tempo para perguntar o tamanho das pessoas, eu preciso calcular a quantidade, certo? Então isso já é um tempo, digamos 10 dias, né? Para fazer tudo isso e a pessoa me entregar a arte direitinho. Beleza, mas o cara precisa de 10 dias para confeccionar, então são 20 dias. Certo, mas eu preciso de quanto tempo para distribuir essas camisas? Uns 5 dias, então são 25 dias. Então, se eu não começar a fazer esse processo 25 dias antes do meu evento, o evento vai acontecer e eu não distribuir as camisas, entendeu? Por isso que é legal fazer um cronograma, tá? E é muito legal você fazer o cronograma do dia, certo? E foi criando esse cronograma que eu entendi que eu ia precisar, por exemplo, de mais horas no teatro, né? Mesmo tendo um dia inteirinho para montagem. Eu tinha um dia inteiro para montagem, mas mesmo assim eu precisava de mais horas no teatro, né? E quem me ajuda a construir esse cronograma são os próprios técnicos e fornecedores. Como é que eu faço? Eu faço um esboço, né? Eu escrevi lá, eu acho que a gente tem que chegar a tal hora, que o som deve chegar a tal hora, a luz deve chegar a tal hora, a gente tem que sair do teatro tal hora, tal. Coloquei lá escrito direitinho para eles. E aí eu mando para eles, para os fornecedores todos e técnicos. E aí, a partir daí, eles vão dizer, Carlinha, aqui tem pouco tempo para essa coisa que a gente tem que fazer. Então, eu preciso de mais tempo. E aí eu coloco mais tempo no cronograma. E assim eu vou ajustando para ficar bom para todo mundo. Porque quando eu faço o cronograma, o tempo precisa ser suficiente para o técnico fazer o que ele tem que fazer. Então, se ele me pede mais tempo, eu vou dar mais tempo. Às vezes eu não posso dar mais tempo, mas aí a gente combina, conversa, para tentar fazer essa coisa ficar mais rápida, né? Às vezes a gente até aumenta a equipe para ajudar o técnico a cumprir o que ele tem que cumprir naquele tempo, certo? E aí pronto, aí criar esse cronograma, enviar para o teatro, dizer os horários que a gente vai precisar e tal, para a coisa poder acontecer certinho. Então é isso. E se por acaso você não sabe nem por onde começar a organização do seu evento, eu vou falar de uma forma bem simples, né? Claro que a gente sabe que é uma coisa um pouco mais complexa, mas falando de forma simples, se você entender a essência, vai ser legal porque você vai conseguir começar a dar o pontapé inicial assim na organização do seu projeto, né? Primeira coisa que você precisa fazer é identificar cada etapa que vai acontecer, certo? Feito isso, você vai criar um checklist e vai colocar o nome dos fornecedores e o contato deles lá nesse checklist. Senta e faz só isso, sem ligar para ninguém, certo? E aí, a partir daí, você tem o nome e o contato de todo mundo, a partir daí, mãos à obra. Você vai ligando para cada um e você vai acertar a data, o horário, o local, o preço e a forma de pagamento, que é muito importante também, tá? Pronto, tá feita a organização do seu projeto, você não vai sofrer para fazer isso não, tá certo? Isso toma tempo? Toma tempo, mas é uma delícia fazer, tá? E aí, quando terminar a fase do planejamento, você vai perder tempo com essa fase de organização, porque vai ser muito bom para você, para você não deixar nenhuma pergunta sem resposta, certo? E aí, liga, pesquisa, tenha o controle de todas as ações necessárias para o seu projeto acontecer bem direitinho, bem bonitinho. Deixa tudo na sua mão, assim, eu sei tudo que está acontecendo, consigo visualizar tudo que está acontecendo, né? Joga tudo num documento só. E a dica prática de hoje é: comece a construir o seu checklist hoje mesmo, certo? Ele é a sua ferramenta mais importante, porque se você criar um checklist padrão e ao longo da sua carreira você for alimentando ele de informações, por exemplo, eu preciso de palco, som e luz, mas eu precisei de acessibilidade, né? Então antes eu não precisava, mas agora eu preciso de acessibilidade.
Então eu coloquei acessibilidade no meu checklist. No próximo evento, eu não tenho mais que pensar, porque ele já está lá escrito no meu checklist, eu não vou esquecer dele, entendeu? E assim você vai alimentando o seu checklist, deixando ele cada vez maior, sem esquecer de nada, você vai ficando mais tranquilo, porque você sabe que você vai olhar o seu checklist, ali vai estar escrito tudo que você precisa e você vai conseguir fazer o seu projeto de uma forma muito mais calma, mais tranquila, mais eficiente também, né? O meu checklist eu construo há mais de 20 anos, então ele já tem muita coisinha e eu sofro pouco na hora de fazer, quer dizer, não sofro nada na hora de planejar e organizar o meu evento, tá bom? Foi assim a organização do Projeto São João Sinfônico, falando aqui rapidamente para vocês. E amanhã eu vou falar sobre a mão na massa mesmo, sobre a parte de coordenação, o que a gente tem que fazer na hora que vai coordenar um festival como o Festival São João Sinfônico, tá certo? Se você não conheceu ainda, acompanha lá, segue @São João Sinfônico, que lá você vai conseguir até ver o que foi que aconteceu, ver quais foram os artistas que participaram, como foi a música que aconteceu lá. Você vai gostar, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.